Ezequiel 37, de 1 a 14. Amém? Então vou usar a mesma tradução aqui do telão, a NVT, se você quiser acompanhar no telão. Diz assim, Ezequiel 37. A mão do Senhor veio sobre mim, e o Espírito do Senhor me levou a um vale cheio de ossos. Ele me conduziu por entre os ossos que cobriam o fundo do vale, espalhados por toda parte, completamente secos. Então ele me perguntou: filho do homem, acaso estes ossos podem voltar a viver? Respondi: ó Senhor soberano, só tu sabes. Então ele me disse: profetize a estes ossos e diga: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor soberano: soprarei meu espírito e os trarei de volta à vida. Porei carne e músculo em vocês e os cobrirei com pele. Darei fôlego a vocês e voltarão à vida. Então saberão que eu sou o Senhor. Assim anunciei esta mensagem como ele me havia ordenado. De repente, enquanto eu profetizava, ouviu-se em todo o vale o barulho de ossos batendo nos outros. Os ossos de cada corpo estavam se juntando. Então, enquanto eu observava, músculos e carne se formaram sobre os ossos. Em seguida, pele se formou para cobrir os corpos, mas ainda não respiravam. Então ele me disse: filho do homem, profetize aos ventos, anuncie-se-lhes uma mensagem e diga: assim diz o Senhor soberano, ó fôlego, venha dos quatro ventos, sopre nesses corpos mortos para que voltem a viver. Anunciei a mensagem como ele me havia ordenado, e o Espírito entrou nos corpos. Todos eles voltaram à vida e se levantaram, e formavam um grande exército. Então ele me disse: filho do homem, esses ossos representam todo o povo de Israel. Eles dizem: tornamo-nos ossos velhos e secos, não há mais esperança, nossa nação acabou. Portanto, profetize para eles e diga: assim diz o Senhor soberano, ó meu povo, eu abrirei as sepulturas do exílio e os farei sair delas, então os trarei de volta à terra de Israel. Quando isso acontecer, meu povo, vocês saberão que eu sou o Senhor. Soprarei meu espírito em vocês e voltarão a viver, e os trarei de volta para a sua terra. Então saberão que eu, o Senhor, falei e cumpri o que prometi. Sim, eu, o Senhor, falei. Amém, queridos? Glória a Deus. Bem, esse texto, ele revela uma experiência vivida pelo profeta Ezequiel, e nós vemos aqui que foi uma experiência de transformação, a transformação de ossos secos em um grande exército. E aqui eu quero já abrir um parênteses, eu quero dizer que o maior milagre de Deus é a transformação de uma vida. É pegar uma vida que é considerada uma vida morta, uma vida sem nenhum valor, e vivificar essa vida para que essa vida se torne digamos, um soldado no exército de Deus. Então o maior milagre de Deus é a transformação de vidas. E nessa passagem nós lemos como Deus operou essa transformação. Como Ele fez com que ossos secos recebessem vida e se tornassem um poderoso exército nas suas mãos. É claro que aqui, irmãos, é uma experiência espiritual do profeta, tá? Nós vemos que Deus levou Ezequiel em espírito até esse vale. Não acredito que esse vale era um vale de ossos físicos. Deus estava mostrando espiritualmente o que Ele estaria fazendo com a nação de Israel e o que Ele pode fazer conosco e também com a nossa nação. Então é sobre isso que eu vou falar a partir de agora. O tema da mensagem dessa manhã é como ossos secos recebem vida e se tornam um poderoso exército. Em outras palavras, como pessoas desesperançadas são vivificadas e usadas por Deus. Como trazer à existência aquelas coisas que não existem. Como ressuscitar mortos. E quando eu digo mortos aqui, não fisicamente em si, mas mortos espiritualmente. Como transformar sonhos em realidade. Basicamente é isso. E a princípio, queridos, essa passagem, ela parece estar narrando uma história de terror, não é verdade? Então nós lemos que Ezequiel, ele é levado no Espírito do Senhor para esse vale cheio de ossos secos. Ele anda ao redor do vale,
ele observa que os ossos estão sequíssimos e, enfim, né, ele então tem essa experiência com o Senhor. E esse vale cheio de ossos, então, representava um povo que aos seus olhos estava morto, que aos seus olhos estava seco, um povo que aos seus olhos não tinha mais esperança. Então, o que Deus estava mostrando com essa visão espiritual era algo a respeito da nação de Israel. Então, se você prestou atenção na leitura do texto, o versículo 11 diz: Filho do homem, esses ossos são toda a nação de Israel. Então a nação de Israel havia perdido a sua esperança, eles estavam desesperançados e eles diziam: olha, nós estamos secos, não existe mais esperança para nós. Eles diziam: a nossa nação acabou. Basicamente era isso que o povo de Israel dizia. Por quê? Porque eles estavam no exílio da Babilônia, eles haviam sido deportados da sua terra, Jerusalém, estavam agora no exílio na Babilônia. Jerusalém havia sido destruída, estava em ruínas, os tesouros de Jerusalém haviam sido saqueados pelo rei da Babilônia, e eles estavam então naquela terra estrangeira, e eles diziam: acabou para nós, acabou completamente a nossa esperança. E Deus então dá ao profeta essa experiência, mostrando: não, ainda há esperança, eu estou disciplinando vocês, mas eu vou vivificá-los, eu vou transformá-los num grande exército, amém? Então, trazendo para as nossas vidas, trazendo para a nossa nação, irmãos, ainda há esperança, amém? E nós temos que profetizar sobre a nossa nação o avivamento tão prometido pelo Senhor, amém? Isso nós podemos trazer para a nossa vida também, né? Eu me lembro, se eu for olhar para a minha vida aí, quase 3 décadas atrás, né, quando eu estava morto nos meus delitos e pecados, vivia ali uma vida que não tinha Deus, né? Eu me lembro que eu entrei numa depressão ali na minha adolescência, né, grande, profunda, e eu perdi a esperança, assim, perdi por alguns dias a vontade de viver, mas graças a Deus, Deus colocou pessoas crentes ao meu lado, estavam orando por mim, e eu tive a minha experiência com o Espírito Santo, né? Fui renovado, fui vivificado, fui alistado para o exército de Deus, amém? Porque aquele que está em Cristo, ele é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Agora, qual é o problema? Às vezes nós estamos vivendo como zumbis, né? Vivos fisicamente, mas mortos espiritualmente, mortos para Deus. Então hoje Deus quer operar um milagre em nosso meio, Deus quer vivificar as nossas vidas, soprar do seu Espírito em nós, para que nós sejamos levantados nessa última geração. Acreditamos que fazemos parte aí dos últimos dias, para que Deus nos use. Posso ouvir um amém? Sim ou não? Então muitas vezes nós estamos vivos fisicamente, mas mortos espiritualmente, inoperantes no reino espiritual. Fazemos parte de um exército, mas nós não estamos cumprindo com a nossa missão. E eu quero dizer uma coisa para vocês, irmãos: não adianta você ser um cristão engomadinho, jeito de crente, aparência de crente, não. Nós precisamos nos posicionar de fato para fazer a diferença no reino espiritual. Hoje o que falta para muitos cristãos é posicionamento, e é isso que Deus está querendo da igreja brasileira, um posicionamento para que façamos a diferença no mundo espiritual. Então não basta ser um crente de aparência, irmãos, né? Então vocês sabem, eu gosto de surfar, né? Sabe que no meio do surf tem o surfista de areia. Sabe qual que é o surfista de areia? Aquele cara que chega na praia, ele tem muito jeito de surfista, cara. Ele tem uma prancha boa, geralmente a prancha é boa, de qualidade, ele tem a roupa de marca, ele tem o cabelinho ali de surfista, parafinado e tal, mas ele não surfa. Ele anda na areia, entendeu? Ele anda na areia com a prancha, às vezes até ele dá uma entrada na água para dar aquele migué, senta lá na prancha, mas pegar onda ele não pega, entendeu? Então é o cara de aparência. Nós não podemos ser assim no mundo espiritual, porque a aparência vai passar, mas a Bíblia diz que aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então Deus quer levantar a igreja como um grande exército, né? Então tem pessoa que quando acorda,
aquela murmuração, né? Que tédio, levantar novamente, ir para o trabalho, ir, sei lá, para a faculdade, enfim, né? Mas tem cristão que quando levanta, quem se apavora é o diabo, e é esse tipo de crente que nós devemos ser, crentes que fazem diferença no mundo espiritual. Então Deus está querendo com certeza realizar esse milagre, transformar ossos secos num grande exército, e Ele quer nos usar para que isso aconteça. Então Deus, Ele ama pegar o desesperançado, dar esperança, levantar aqueles que não são, né? Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, as que não são, para confundir as que são, para que nenhuma carne se glorie diante dele. Então Deus quer levantar no nosso meio, e essa é a palavra profética para nós nessa manhã, um grande exército nesse lugar, até porque nós estamos posicionados aqui numa região estratégica, né? No coração do Bairro Alto, né? O Bairro Alto é onde o cacique Tindiquera subiu aqui, né? E apontou para o centro da cidade dizendo Coreituba. Então é digamos assim, um bairro especial da nossa cidade, e nós estamos no coração deste bairro, e Deus quer levantar no nosso meio um grande exército, né? Então eu me lembro de Davi, né? Já contei essa passagem, já pregamos sobre isso. Davi, quando ele fugiu de Saul, porque o rei Saul queria matá-lo, ele se escondeu num lugar chamado Adulão, né? A caverna de Adulão. E lembra o que aconteceu em Adulão? Chegaram-se a ele 400 homens, sabe? Souberam que Davi estava ali em Adulão, 400 homens se uniram a Davi, mas não eram qualquer tipo de pessoa, não eram quaisquer homens, eram 400 homens endividados, problemáticos, amargurados de espírito, e Davi se torna líder desses 400 homens. E Davi prepara esses 400 homens, e esses 400 homens se tornam o exército de Davi, se tornam os valentes de Davi. Aqui temos uma caverna também, né, irmãos? E daí, o que está acontecendo na nossa caverna aqui? Cadê a caverna de Adulão? Deus quer levantar um grande exército. Não basta ser um cristão engomadinho, tem que fazer diferença no mundo espiritual. Essa é a vontade de Deus. Então, como ossos secos, eles recebem vida e se transformam num poderoso exército. Então nós vemos aqui que Deus usou o profeta Ezequiel para que esses ossos secos fossem vivificados. Vamos ver como aconteceu. Vamos começar relendo do versículo 1 ao 3 aqui de Ezequiel 37. Então olha só, a mão do Senhor veio sobre mim, e o Espírito do Senhor me levou a um vale cheio de ossos. Ele me conduziu por entre os ossos que cobriam o fundo do vale, espalhados por toda parte e completamente secos. Então ele me perguntou: filho do homem, acaso esses ossos podem voltar a viver? Respondi: ó soberano Senhor, só tu o sabes. Amém? Então veja que Deus pergunta para Ezequiel: poderão viver esses ossos? Será que Deus não sabia que esses ossos poderiam viver? Claro que sim. Deus é soberano, né? Até aqui diz o soberano Senhor, Ele sabe de todas as coisas. Por que ele pergunta então para Ezequiel se Ezequiel acreditava, digamos assim, que esses ossos poderiam viver? Porque Deus queria testar a fé do profeta, Deus queria usar o profeta. Então Deus, ele poderia fazer tudo sozinho, né? Mas ele escolheu usar pessoas, ele escolheu, por exemplo, usar a igreja. Então por isso que quando nós nos posicionamos dentro daquilo que Deus quer que façamos, as coisas começam a acontecer. E por isso que quando nós não nos posicionamos, as coisas, elas não acontecem. Então a diferença de quem é usado por Deus para quem não é usado por Deus, muitas vezes é o quê? É o posicionamento. Então Deus queria que Ezequiel se posicionasse, e ele respondeu: Senhor Deus, só o Senhor sabes. Mas ele creu, ele acreditou que aqueles ossos, eles poderiam viver. Por quê? Porque ele profetiza. Então Deus, ele olha para nós e pergunta: poderão viver esses ossos, sim ou não? Há esperança para nós, como igreja, como comunidade aqui nesse bairro, né? Você pode olhar, sei lá, para a tua faculdade, para a tua escola, há esperança ali nesse ambiente, né? Hoje, as universidades, especialmente as federais e estaduais, tá um antro de droga e de prostituição, né, irmãos? É uma militância total, né? Principalmente na área de humanas, né?
Deus tenha misericórdia. Aquilo é uma Babilônia total, né? Então a gente tem que ter muito cuidado, inclusive, para lançar e colocar os nossos filhos nesse ambiente. Eles têm que ser preparados igual foi preparado Daniel, senão não dá certo não, né? Você olha para a tua família, para a tua casa, e às vezes você vê, puxa, não tem mais esperança, né? Os teus vizinhos, para o bairro, para a cidade, como eu falei, para a nossa nação, né? Olhamos para a nossa nação, será que há esperança? Então Deus pergunta, poderão viver esses ossos, filho do homem? Você agora representa o filho do homem. Deus pergunta para você, filho do homem, poderão viver esses ossos? Então qual é a nossa resposta, né? Então, como eu falei, Eliseu respondeu, Senhor, o Senhor sabe, o Senhor soberano, é você que sabe se poderão viver esses ossos. Mas eu creio que Ezequiel acreditava. Por quê? Porque ele profetizou, né? Então, trazendo isso para as nossas vidas, para que ossos secos recebam vida e sejam levantados como um grande exército, em primeiro lugar, nós precisamos crer nisso, nós precisamos ter fé, nós precisamos acreditar. O que é fé? Fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Isso é fé. É como o pastor Mauro falou algumas semanas atrás aqui, falou muito bem, a Bíblia, ela não se preocupa muito em trazer uma definição perfeita de fé. A única coisa que a Bíblia fala sobre fé para defini-la é isso, que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, né? Por quê? Porque a Bíblia não se preocupa em ficar explicando o que é fé. A Bíblia se preocupa em levar o cristão a viver pela fé, porque nós vivemos por fé e não por vista, né? E a fé é o que faz com que agrademos a Deus, né? Até eu estava lendo uma ilustração sobre fé, e nessa ilustração, uma professora de escola dominical pergunta para os alunos, né, crianças, quem era Deus, por exemplo, né? E aí um dos meninos, ele responde, né, assim biblicamente, que Deus é o Criador, que Deus é o provedor, que Deus é o Salvador, enfim, e dá aquela resposta mais teológica, né? Mas aí a professora simplifica e diz assim, tá, mas eu quero saber, como é que a gente pode saber que Deus existe, se nós nunca vimos Deus? Como é que nós podemos saber que Deus existe? Aí um menininho com simplicidade falou assim, a minha mãe me ensinou que Deus é igual ao açúcar do meu leite, né? Então, eu não vejo o açúcar lá, mas eu posso sentir o seu sabor. Se não tiver o açúcar, não tem o doce no meu leite. Então Deus, apesar de eu não estar vendo Ele, eu posso senti-lo, eu posso presenciar Deus também nas coisas criadas. Então a fé é a certeza, e quando nós nos aproximamos de Deus, nós precisamos crer que Deus existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então nós vemos que Ezequiel, ele acreditou, ele teve fé e por isso ele profetizou. Então a fé é o que faz com que o milagre aconteça, certo ou não? É a fé que faz com que as coisas que não existem venham à existência, que fazem com que haja de fato transformação. Não podemos nos entregar, nós precisamos crer no milagre, né? Eu falei para você, quando ele era recém-convertido, eu li assim, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tua casa. Acreditei naquilo, a partir daquele momento comecei a profetizar que a minha seria salva, né? Digo para vocês, eu ali na casa dos meus pais, porque eu andava pela casa, andava pelos quartos, declarando, aprendi a fazer guerra espiritual, então isso anos que pudesse ir. Com o tempo, ossos secos começaram a instalar, pele vir, né, músculo, ou seja, a família começou a se converter, né? Então hoje toda a família está no Senhor, meu pai, minha mãe, meus irmãos que moram no exterior estão no Senhor, né? Então por quê? Porque eu criei, e porque eu criei, eu falei. Criei, por isso eu falei. Então preciso crer em primeiro lugar que Deus é poderoso para operar transformações, né? Então para salvar minha família, para que pessoas que eu estou orando sejam salvas, para que o ministério frutifique, para que enfermidades sejam curadas, para que ossos secos possam viver. Então é fé, irmãos. Sabe qual é o nosso problema? É que muitas vezes nós estamos dando ouvidos para as palavras do diabo, e nós não estamos recebendo a palavra do Senhor. Então veja que Ezequiel, ele recebe a palavra do Senhor, e ele então
profetiza. Até eu estava lendo uma outra ilustração, né? Isso aqui é uma ilustração fictícia, e ela conta que todo ano, numa pequena cidade do interior, era realizada uma maratona muito famosa. E a maratona movimentava aquela pequena cidade e as regiões ali vizinhas. E os comerciantes, os donos ali de hotéis ficavam empolgados porque a maratona movimentava realmente a cidade. Porém, o regulamento era curioso. O prêmio para o vencedor da maratona era cerca de R$100 mil. Mas se ninguém conseguisse cruzar a linha de chegada, aquele prêmio era dividido entre os moradores da cidade. Então era uma cidade pequena, dava um pouquinho para cada um. Então o que os moradores faziam? Eles desestimulavam os competidores para não terminar a maratona. Não era uma maratona assim de pessoas profissionais, eram corredores amadores, né? E então os patrocinadores, eles incentivavam os moradores da cidade a desanimarem os competidores, para que ninguém cruzasse a linha de chegada. Então 42 quilômetros de maratona, em terreno assim acidentado, íngreme, debaixo do calor do sol, né? E era isso que acontecia. Então o povão ali desanimando a galera, muitos iam desistindo no meio do caminho. Mas surpreendentemente, num dos anos ali da maratona, um corredor acabou cruzando a linha de chegada. E apesar de muitas pessoas estarem incentivando ele a parar no meio do caminho, ele cruzou a linha de chegada. E aí quando ele cruzou a linha de chegada, os repórteres vieram para entrevistá-lo, né? E quando foram falar com ele, perceberam algo curioso. Ele era surdo, né? E porque ele era surdo, ele não ouviu aquelas palavras, digamos assim, de desânimo dos moradores da cidade, e por isso ele cruza a linha de chegada, superando todo o desafio, o sol e as palavras de morte, as palavras negativas do povo. Então o segredo da vitória foi a sua surdez. E o que isso tem a ver conosco? Nós devemos ter os ouvidos fechados realmente, para aquilo que não é de Deus, para aquilo que é do diabo, e nós devemos estar atentos à palavra de Deus, porque se nós quisermos experimentar milagres na nossa vida, então nós precisamos declarar o quê? Declarar a verdade do Senhor, amém? Então eu louvo a Deus, porque você está aqui, está recebendo a palavra. Posso ouvir um amém? Sim ou não? Amém? Então quem sabe, um tempo atrás aí olhassem para nós, né? E dissessem, acabou para eles, não tem esperança. Mas Deus acredita em nós, Deus acredita em você. Glória a Deus, Deus quer te levantar, irmãos. Deus quer levantar nesse lugar um poderoso exército. Temos aqui já alguns guerreiros, nós temos orado para que Deus levante um exército valoroso aqui na nossa igreja. Então eu preciso de fé, eu preciso acreditar que ossos secos podem ser vivificados em nome de Jesus. Amém? Então primeiro ponto, fé, acreditar. E o segundo ponto é aqui a confissão, porque tudo é possível ao que crê. Mas como eu disse, se eu creio, então eu preciso declarar. Então olha só, capítulo 37, versículo 4, né? Diz assim: então ele me disse, profetize a esses ossos e diga a ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. E aí o versículo 7, assim anunciei esta mensagem como ele me havia ordenado. E aí o milagre aconteceu. Versículo 10 também, vai lá para o versículo 10, ó. Anunciei a mensagem como ele havia ordenado, e o Espírito entrou nos corpos. Então nós vemos que o profeta, ele recebe a palavra de Deus, e ele não só crê, ele é incentivado a profetizar, irmãos. Então nós precisamos ter a palavra de Deus na nossa vida, na nossa mente, e nós precisamos declarar a palavra de Deus, né? Não a nossa palavra, eu já tenho dito aqui, não é a minha palavra que tem poder. A gente ouve assim, as tuas palavras têm poder. Claro que as palavras, elas têm aí um certo poder, né? Mas quem tem poder de transformar, né, um osso seco num poderoso exército é só Deus, né? Não é a minha palavra humana de Peter, né? A tua palavra humana, é a palavra de Deus, mas eu posso profetizar a palavra de Deus, receber a palavra do Senhor e declarar a palavra do Senhor. E eu digo mais, Deus poderia ter feito isso sozinho, mas ele usou o profeta Ezequiel para que o milagre acontecesse. Então nós precisamos emitir decretos, precisamos orar, precisamos abrir a nossa boca debaixo da palavra de Deus e declarar o milagre do Senhor. Por exemplo, feliz
é a nação cujo Deus é o Senhor. Amém? Então vamos declarar isso sobre a nossa nação, um novo tempo, né? Então, se tiverdes fé, disse Jesus, como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para colar, e ele passará, nada vos será impossível. Então, se tiverdes fé, e você profetizar, nada vos será impossível. Então, nós precisamos crer, mas nós precisamos confessar. Eu já disse isso, a salvação não é só crer, é crer e confessar. Se creres no Senhor Jesus, e com a tua boca confessares que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então, por que Ezequiel acreditou que Deus traria vida sobre aqueles ossos? Ele profetizou. Então, profetiza sobre sua casa, sobre sua faculdade, seu colégio, seu trabalho, profetiza sobre a igreja, profetiza sobre a nação. Então, nós temos recebido a palavra do Senhor e nós temos que declarar. É como Elias ali em 1 Reis 17, né? Quando ele recebe a palavra do Senhor e ele diz: tão certo como vive o Senhor, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nos próximos anos, senão segundo a minha palavra. Então veja, ele declarou a palavra, mas a palavra não era dele, a palavra era de Deus. Deus deu a palavra a ele e disse: ó, declare que não vai haver chuva. E durante 3 anos e 6 meses não choveu em Israel. Só volta a chover quando Deus manda Elias declarar que viria chuva, depois daquela experiência tremenda ali contra os profetas de Baal. Então Deus coloca algo no coração de Elias e ele então profetiza. E ele profetiza. Então a palavra liberada com fé é uma palavra transformadora, não é verdade? Então quando nós cremos, temos que declarar, como Pedro e João ali diante daquele paralítico na porta formosa do templo em Jerusalém. O cara era coxo desde nascença, e eles estão entrando para orar, o paralítico pede uma esmola, eles olham para o paralítico fica esperando uma esmola, e eles notam que o paralítico tinha fé para ser curado, e eles declaram, então, ó, nós não temos prata nem ouro, mas o que nós temos, nós te damos, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levante-se e ande, declarou a palavra. Mais do que isso, pegou o cara pela mão e levantou. Quando levanta o paralítico, isso é fé, irmãos, né? Você não só declarar, você agir. Os pés e os tornozelos do paralítico se firmam, e aquele homem, ele começa a andar, pular, entra no templo em Jerusalém, pulando, glorificando a Deus, e causa um alvoroço ali em Jerusalém, né? Naquele dia, Pedro então prega, e a igreja, ela atinge o número de mais ou menos 5.000 pessoas, né? Por quê? Por causa da fé. Porque os discípulos da igreja primitiva experimentavam tantos milagres? Porque eles tinham fé. E porque eles tinham fé, eles declaravam. Então, se nós temos uma palavra de Deus, nós precisamos declarar, para que no mundo espiritual as coisas comecem a acontecer. Amém? Então a palavra de Deus é essa. Vamos declarar que no nosso meio Deus está levantando um poderoso exército, um exército valoroso no mundo espiritual. Amém? Nós temos que declarar isso. Deus tem me incomodado nesse sentido, né? Que Deus quer levantar aqui guerreiros, guerreiras do Senhor, para que realmente as coisas aconteçam no mundo espiritual. E essa é a chamada de Deus, então, né? Para que você seja vivificado nessa manhã, para que você seja, né, tocado pelo Espírito do Senhor, para que o Espírito do Senhor sopre na sua vida e você venha fazer parte desse exército poderoso do Senhor Jesus sobre a face da terra. Posso ouvir um amém? Recebe essa palavra? Então vamos ficar de pé. Quero chamar o louvor aqui à frente e nós vamos cantar isso, né? Sobre o vale de ossos secos faz um exército se levantar, e nós vamos declarar que Deus está levantando em nosso meio um grande exército, e você vai se posicionar. Então hoje é dia de você se posicionar. Quero que você feche os teus olhos nesse momento, que você possa estar conectado com o Senhor agora em oração, e acredito que Deus falou contigo. Essa palavra Deus me deu e não é só para mim, tenho certeza que não é só para mim, é uma palavra para a igreja nessa manhã. E o que falta muitas vezes para nós é o posicionamento de você tomar uma decisão. O próprio profeta Elias, pouco antes de orar para que voltasse a chover, ele desafiou o povo de Israel ali no Monte Carmelo, junto ali com os profetas de Baal.
E ele manda o povo se aproximar dele e diz assim: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se Baal é Deus, seguiu. Então esse é o desafio. Vamos nos posicionar, fazer parte do exército de Deus, ou então é melhor ir para o outro lado, né? Porque Jesus disse: aquele que não está comigo é contra mim, e aquele que comigo não ajunta, espalha. Essa é a palavra, esse é o desafio para a igreja. Um exército é feito de pessoas posicionadas, que estão do lado do Senhor. E hoje vamos orar para que o Espírito sopre, que você também ore sobre aquelas pessoas, sobre aqueles ambientes que você quer ver o Espírito soprar. E esse ambiente é também a nossa casa, o nosso trabalho, o nosso local de estudo, é também aqui a igreja, é também este bairro, é também esta cidade, a nossa nação, em nome de Jesus. Sim, Pai, estamos aqui reunidos nessa manhã. Queremos nos posicionar, Senhor, Deus, como soldados do Teu exército, e pedimos: Espírito de Deus, sopra Espírito, traz vida, em nome de Jesus. Que no reino espiritual haja um tatalar de ossos, um barulho de ossos se juntando, Senhor, e que venham os tendões, que venham os músculos, que venha a carne, que venha a pele, Senhor, em nome de Jesus. Mas não só isso, que o Espírito sopre dos quatro cantos e gere vida, em nome de Jesus. Vida do Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Santo é o teu nome, santo é o teu nome, santo é o teu nome.